será relatado a seguir de aquisição da GVT pela Telefônica Brasil. É uma operação em 2 etapas. Na segunda etapa haverá uma permuta de ações, e para que essa permuta de ações seja possível, embora essa segunda etapa não seja apreciada em processos já analisados, já submetidos ao Conselho, essa permuta só acontecerá quando a Telefônica detiver ações diretamente no capital da Telecom Itália. Então há essa conexão, e em razão dessa conexão, o Conselho decidiu, na reunião passada, distribuir os processos, torná-los conexos e distribuir a relatoria de ambos para o mesmo conselheiro. O próximo, por favor. Então, dado esse contexto, qual é o remédio regulatório proposto? Basicamente pela área técnica, analisado já pela Procuradoria, e que, em grande parte, a parte de algumas questões específicas que eu vou mencionar aqui, eu estou acolhendo. Trata-se, então, da suspensão integral dos direitos políticos associados às ações ordinárias da Telecom Itália de propriedade da Telefônica S.A. O objetivo, então, é fazer com que a Telefônica, não obstante sua relevante participação no capital votante da Telecom Itália, assuma a posição equivalente à de um acionista sem direito a voto. Eu vou detalhar essa questão mais à frente, mas eu deixo de acompanhar a proposta, que já mencionei essa questão aqui há pouco, eu deixo de acompanhar a proposta que determina a extinção de qualquer participação societária da Telefônica na Telecom Itália, por entender se tratar de restrição desnecessária à liberdade de movimentação de investimentos. Então, como disse, independente de qual seja a participação final da Telefônica no capital da Telecom Itália, 2, 1, 5, 4%, o importante, se o investimento na Telecom Itália gera retornos interessantes, não há por que, a meu ver, restringir excessivamente a possibilidade de grupos, mesmo com operações conflitantes no Brasil, manter algum nível de investimento. O que é importante é, sobre essa participação acionária, que ela não seja traduzida em poder político capaz de distorcer o nível competitivo no mercado brasileiro. Isso não dispensa... Tinha sustentação oral desse voto? A exposição? Eu já estava entrando, o Conselho Mexicano me lembrou aqui bem, já tinha completamente esquecido da existência de manifestação oral. Não tem. Então, não tem. Acho que eu continue aqui. O voto depois, né? Obrigado, Mexicano. Bom, por ordem, então, nós temos 2 inscritos para a manifestação oral e por ordem de solicitação. Doutora Elinor Cristóforo Cotati, representante da empresa TIM Brasil, me desculpa se eu falei errado o nome, e Dr. Marcos Paulo Veríssimo, representante da empresa Telefônica do Brasil S.A. Doutora Elinor, por favor. 15 minutos, doutora. Excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor procurador-geral, excelentíssimo senhor ouvidor, ilustríssima doutora secretária do Conselho, boa tarde a todos. Manifesto-me hoje na qualidade de advogada da TIM Brasil, reconhecida terceira interessada nos autos em que é relator o conselheiro Igor. O interesse da TIM Brasil nesses autos e das empresas do Grupo Telecom Itália que atuam no Brasil é notório em razão dos já mencionados atos de 68276 de 2007 e 3804 de 2009, que impuseram uma série de condicionamentos e obrigações em razão da constituição da Telco e da participação no capital da Telecom Itália naquela altura. Essas obrigações, como se sabe, são bastante onerosas e vêm sendo cumpridas exemplarmente e com absoluta transparência pelas empresas do Grupo Telecom Itália no Brasil. Para se ter uma ideia, desde a adoção dos condicionamentos no âmbito da Anatel, já vieram mais de 800 documentos à agência, e desde 2010, pela adoção de medidas
correlatas pelo CAD, mais de 500 documentos foram apresentados ao CAD. Nesse momento que se avalia a cisão da Telco com as características que o conselheiro Igor menciona, há um efeito interessante, porque aumenta a pulverização do capital social na Telecom Itália e reforça a vocação desta empresa para a companhia de capital aberto. Mas, por outro lado, como também o relator já mencionou, a Telefônica torna-se o acionista individual, nesse primeiro momento, pelo menos, com a maior participação. Esse evento, de alguma maneira, está relacionado com aquele apreciado pelo CAD, justamente quando houve a subscrição das ações preferenciais, que ficaram assim, vamos chamar, ou da classe C, sem direito a voto, exclusivamente para a Telefônica. Naquela oportunidade, o CAD, a par de adotar algumas medidas, determinando inclusive a alienação das ações preferenciais até junho de 2015, num prazo então de 18 meses, alertou que a razão daquela medida era que a operação ali examinada aproximava o grupo Telefônica da Telecom Itália, enquanto o comando existente anteriormente era de separar, aumentava a dependência econômica entre os dois grupos econômicos, ainda que indiretamente, enquanto a ordem era de independência, e alterava as condições de concorrência no mercado, enquanto o compromisso era de preservação dessas condições. Imagina-se, então, que a atuação da Anatel, neste caso, neste momento, reflete também essas preocupações e deve resultar na imposição das devidas cautelas. Nessa linha, parece natural, dentre tais cautelas, que haja um equacionamento do exercício dos direitos políticos da Telefônica na Telecom Itália. E este equacionamento de exercício de direitos pode levar à perda de objeto de vários dos condicionamentos impostos pela agência nestes atos anteriores que mencionamos. O que se entende, então, é que a decisão que será hoje proferida pelo Conselho Diretor da agência, caso venha nessa linha que imaginamos seria seguida, deveria também já trazer em seu bojo a revisão destes atos e a racionalização para este novo cenário, para esse novo contexto dos compromissos que oneram muitíssimo as empresas do Grupo Telecom Itália que atuam no Brasil, racionalizando a atuação das empresas do Grupo Telecom Itália e o cumprimento das inúmeras obrigações, como, por exemplo, a obrigação de fazer pautas separadas para reuniões de conselho de administração. Mantidos completamente independentes. Já há algum tempo a Telefônica decidiu não participar mais com os membros que ela tinha direito de indicar diretamente no capital, no Conselho da Telecom Itália, desse conselho. Portanto, já de algum tempo, a Telefônica está afastada da governança da Telecom Itália, mesmo em nível global. E os condicionamentos sugeridos pela área técnica, que aparentemente serão seguidos por esse egrégio conselho, vão exatamente nesse mesmo sentido. Né? Quer dizer, a grande diferença em relação aos condicionamentos de 2007 para os que estão sendo propostos agora é que em 2007 a proposta era manter separados os negócios brasileiros. Portanto, eu tinha, do ponto de vista da Telefônica, direitos políticos condicionados. Não é? A Telefônica era detentora de direitos políticos diferentes, condicionados na Telecom Itália. E isso, evidentemente, gerava a necessidade de monitorar se essa diferenciação vinha sendo acompanhada, o que sempre aconteceu, mas, de fato, coloca ônus para a agência e para as partes. A proposta que está sendo colocada agora é de eliminar qualquer tipo de direito político da Telefônica na Telecom Itália. Portanto, ela não será detentora de direitos políticos especiais. Ela simplesmente terá todos os seus direitos políticos excluídos se for acolhida a proposta da área técnica. Isso como colocado pelo conselheiro relator.